gente! Noite de sexta-feira, chegando aqui na Casa do Tribuna, ao vivo para todo o Brasil. 8 horas 32 minutos, ó. Receba aí o meu carinho, o meu beijo para vocês em todo o território nacional. Que bom que você está com a gente na Rede Vida. Me dá o carinho da sua audiência, do seu prestígio junto com a gente. Vamos juntos nesta sexta-feira? Então prepare o seu coração, porque o programa de hoje está para lá de especial, viu? E a doutora Cíntia Guedes vai iniciar o programa desta sexta-feira falando sobre os cuidados com a pele no inverno. Está no ar, ao vivo, 8 horas 37 minutos para todo o Brasil. Um Tribuna, ó, feito de coração, especialmente para você. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Doutora Cíntia, falando sobre cuidados com a pele no inverno, eu queria começar perguntando, a pele sofre mais do que no inverno? Ressecamento? Sim, a pele fica mais seca nessa época do ano. Pela própria alteração da umidade, da temperatura do ar, já vai ficando mais seca. Além disso, a gente abusa, né? Do banho quente, do banho demorado. Não pode? O ideal é evitar. Porque você vai piorar. Gostoso. É gostoso, sem dúvida. Mas o banho quente resseca mais ainda a pele? Resseca mais a pele ainda porque a gente retira a camada de gordura que a gente tem de proteção. Tá. Então fica pior, resseca mais nessa época. Entendi. Por que no inverno nós temos, por exemplo, outras situações que muitas vezes as pessoas enfrentam, como por exemplo, quem tem a pele oleosa, muitas vezes também reclama. A pele oleosa não é uma proteção exatamente para que ela não seja ressecada, não é? Não, são coisas diferentes. O fato da pele ser oleosa é porque ela tem uma produção de sebo maior, mas isso não quer dizer que ela tem hidratação suficiente. Entendi. Então mesmo quem tem pele oleosa pode ter a pele ressecada e precisar de uma hidratação maior. Tá. E como é que a gente faz? A gente começa utilizando hidratantes, os hidratantes funcionam de verdade? Sim, funcionam de verdade, existem várias marcas, mas a gente tem que criar bons hábitos, então evitar o banho quente, evitar o banho muito demorado, evitar o uso de bucha, de esponja durante o banho, porque isso piora ainda mais. Uma pergunta frequente é a respeito dos protetores solares. Nós temos que usar no inverno também? Também. A gente mora num país tropical, então a gente tem uma incidência grande de radiação ultravioleta mesmo no inverno. Porque essa radiação ela passa pelas nuvens, mesmo naquele dia que está nublado. Então é importante usar o protetor solar mesmo nessa época do ano. Tá. Olha, você quer participar dessa conversa com a gente? Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 11 95033 6870. Está aqui na minha mesa e, claro, eu vou fazer a pergunta para a doutora Cíntia. Olha, com relação às acnes, doutora, o que nós podemos fazer durante o inverno? Parece que ela piora ou é impressão? Não, eu acho que a tendência da acne nessa época do ano é ficar um pouco melhor. Porque no verão a pele fica mais úmida e ela tende a formar uma oleosidade pior. Então no verão ela fica um pouco pior. Tem mais espinha na época do calor. Mais ainda do que no inverno? Mais do que no inverno. E a esfoliação, nós podemos fazer mesmo nessa época? Sim, pode fazer, mas o ideal uma vez na semana. Independente de verão ou inverno. Tá. Para mulheres que, por exemplo, usam maquiagem todos os dias, qual que é a dica nessa época? Retirar a maquiagem todos os dias, independente da época do ano. Usar sabonetes, hidratantes específicos para a pele, principalmente para o inverno. Ah, tem sabonetes específicos, é? Sim, a gente pode usar determinados sabonetes no verão, determinados sabonetes no inverno. O mesmo funciona para os hidratantes. Tá, entendi. Agora, esses sabonetes eles podem ser utilizados em outras partes do corpo ou somente no rosto? Existem sabonetes mais para rosto e alguns que a gente pode usar para rosto e corpo. Tá certo. Olha, você quer fazer sua pergunta? Vai fazendo, tem muitas perguntas chegando aqui. Eu vou pedir uma licencinha, daqui a pouco a gente continua. Vamos continuar falando aqui sobre a
a questão da pele no inverno e os seus cuidados com a doutora Cíntia Guedes Mendonça, que é dermatologista. Olha, tem uma pergunta aqui que está chegando a respeito do perigo para usar as receitas caseiras. Muita gente vê receitas caseiras na internet e acabam querendo fazer para hidratar a sua pele, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com essas receitas, doutora? Dependendo do tipo de produtos que forem usados, porque geralmente são misturas, né? Essas misturas, elas podem dar alergias na pele, pode formação de bolha, queimadura, então pode ter quadros graves. A gente sempre prefere que o paciente procure um dermatologista para que a gente indique produtos adequados para o tipo de pele. Porque muitas vezes o que o vizinho usa não é indicado para ele. Entendi. Está chegando uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas disse a localidade. É de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Gostaria de saber da doutora, tem aparecido algumas verrugas nas minhas mãos e cotovelos. Poderia ser algo relacionado ao ressecamento da pele? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se realmente é uma verruga. Né? Tem que identificar. Primeira coisa, saber se é uma verruga. Mas às vezes pode ser pelo ressecamento, sim. A pele pode ficar muito seca e forma algumas lesões que parecem verrugas, mas que não são verrugas verdadeiras. Então procure um dermatologista para poder fazer o tratamento adequado. Boa noite, Fábio e doutora Cíntia. Meu nome é Patrícia Rocha, sou de São José do Rio Preto. Gostaria de saber da doutora se existe algum remédio que eu possa tomar para controlar a oleosidade da minha pele, na qual não precise de uma receita médica. A minha pele é extremamente oleosa. Quando a pele é muito oleosa, Patrícia, o que a gente prefere é tratamento tópico. Então, usar um bom sabonete, bons hidratantes, bons protetores indicados para a pele oleosa. Em casos muito específicos, sim, existem algumas medicações, mas o ideal é conversar com o seu dermatologista. Uma pessoa que não se identificou, mas está perguntando por que depois do banho, às vezes, dá muita coceira. Porque quando a gente toma banho muito quente e usa bucha... E a tendência agora nessa época, né? Muito demorado. A gente retira essa camada de proteção, de gordura da nossa pele e isso tende a dar um pouco de coceira. Algumas pessoas podem ter coceira depois do banho. Olha, o André de São Paulo está perguntando, minha esposa quer saber qual que é o melhor tratamento para fechar os poros. Olha, André, existem diversos tratamentos e os tratamentos estéticos nessa época do ano são excelentes. Desde peelings até lasers, luz pulsada, existe uma gama enorme. Então é legal ver o que é o mais indicado para ela. A Ariana de Agronômica Santa Catarina, ó, beijo para vocês aí em Santa Catarina, está perguntando, o uso de argila branca é ideal para a pele oleosa? Oi, Ariana. A argila branca ela é bem interessante porque ela ajuda no controle da oleosidade da pele, sim. Existem máscaras próprias e já prontas que encontra em farmácias, às vezes algumas farmácias de manipulação, e pode fazer uma vez na semana. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui da Laísa, de Araçoiaba da Serra, São Paulo. A minha dúvida é a seguinte, eu tenho pano branco, micose, e com o tempo mais frio, essas manchas acabam esfarelando. O que eu posso utilizar? O pano branco, né, popularmente chamado, é uma micose de pele, muito comum até no verão, mas nessa época do ano ela pode ter essa característica de dar uma descamação. Tem que procurar um dermatologista para fazer um tratamento adequado, porque às vezes tem que usar só creme, mas às vezes a gente tem que associar com medicação oral também. Tem que fazer uma associação. Depende do caso. Tá. Olha só, tem uma pergunta chegando aqui. Boa noite, doutora. Eu sinto muita coceira o tempo todo. Por acaso isso pode ser relacionado a algum tipo de doença? É a Michele de Sobral, no Ceará, que está perguntando. Olha, Michele, existem algumas alterações, por exemplo, renais ou hepáticas que estão relacionadas a essa coceira no corpo todo, mas isso pode ser só pela pele seca. Então é legal procurar ajuda médica.
Gente, são muitas perguntas chegando. Obrigado pelo carinho da sua audiência nesta noite de sexta-feira. Olha, tem uma pergunta chegando aqui da Silvani, de São Paulo, capital. Ela gostaria de saber se tomar banho na água muito quente dá coceiras também, porque ela falou, ela está ouvindo a gente conversar sobre a questão se realmente isso é verdade. E ela está pedindo um beijo para a mãe dela, que é Neuza, diz que é minha fã. Beijo para você, tá bom? Silvani, sim, o banho com água muito quente, ele pode ressecar mais a pele, pode dar coceira, sim. Então, o ideal é evitar. Usar banho mais morno e mais rápido. Olha, boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Cíntia. Eu sou Rosalina Romano, de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Glicerina adicionada ao hidratante, é bom? Pode ser usado, mas existem muitos hidratantes hoje em dia prontos que já vêm com essa composição, já tem glicerina na fórmula. E a gente pode também, se for o caso, mandar fazer um hidratante manipulado que contenha glicerina. Boa noite, doutora. O que eu posso fazer para amenizar manchas do sol que tenho no meu rosto? Essas manchas, elas são um pouco complicadas de tratamento, então a primeira coisa é evitar o sol, porque durante a exposição ao sol ela tende a ficar pior. Além disso, usar muito protetor solar. E nessa época do ano é muito interessante fazer o tratamento com ácidos, porque a gente não pega tanto sol, a gente não fica tanto exposto, então é interessante. Tá. O Lucas de Manaus, olha, um abraço a vocês de Manaus, está nos acompanhando e pergunta: doutora, eu tenho vitiligo labial, existe algum tipo de tratamento para reduzir as manchas na região dos lábios? Olha, Lucas, sim, existem alguns tratamentos, a gente usa pomadas, em alguns casos a gente pode fazer tratamento à base de luz, como se fosse um bronzeamento artificial, mas não exatamente, é como uma câmera de exposição à luz. Existem medicações orais que a gente pode usar também para tratamento de vitiligo, depende de cada caso. Olha, o Ivanilson de Brasília está fazendo uma pergunta para a gente que me interessa. Porque a gente usa maquiagem aqui na televisão todos os dias, né? Ele está perguntando o seguinte: se é verdade que o uso da base, né, para maquiagem diminui ou desenvolve uma espinha, por exemplo? O que acontece é que quando a gente usa a base, ou a maquiagem também, pó, a gente, e não tira corretamente, adequadamente, isso vai fechando os nossos poros, entupindo os nossos poros, e pode favorecer o aparecimento de espinha. Tá. O uso do Prime ajuda bastante? Também ajuda a entupir, não vai ajudar na prevenção das espinhas. Tá, mas ajuda bastante. Também ajuda a reduzir, pelo menos. Doutora Cíntia Guedes Mendonça, obrigado pela sua presença nessa Obrigada. noite, viu? Um grande abraço para você.